Fala, galera. Quem fala aqui é José Lucier Galdino e hoje a videoaula será sobre perguntas e respostas no Mercado Livre. Demonstrar o quanto é importante uma resposta bem dada ao cliente e o prazo. No termômetro do Mercado Livre, essa parte aqui, ele estima que você tem que estar dentro de 2 horas, ou seja, uma pergunta não pode ficar mais do que 2 horas. Em qual período é contável isso? Das 8 da manhã às 20 horas da noite. Isso significa que se às 20 horas e 1 minuto aparecer uma pergunta e eu for responder só no outro dia, não vai contar esse período. Ele só conta o período das 8 às 21 horas. Veja aqui que na loja nós estamos conseguindo manter entre 1 hora e 1 hora e meia o tempo de pergunta. Por que isso é importante? Se você fica dentro das 2 horas, você recebe um verdinho. Isso significa que seu produto vai ter mais relevância. Um exemplo, você vende o mesmo produto que X. X responde em 3 horas, você em 1 hora. O seu produto vai aparecer na frente dele. E isso significa mais venda. O Mercado Livre, ele investe muito em publicidade externa. Um exemplo, Facebook. Quando você está no Facebook, aparece lá propaganda do Mercado Livre e tal. Ele vai buscar as lojas, obviamente, outros requisitos como medalha, preço, dentre vários requisitos, que é tema de outras videoaulas. Mas hoje eu só quero focar aqui. As perguntas é muito relevante. Então, se tem um anúncio aparecendo no Facebook, um cliente que buscou alguma coisa e o anúncio do Facebook vai buscar algo relevante para ele dentro do Mercado Livre, obviamente vai buscar quem responde mais rápido. Porque para o Mercado Livre, o importante é o cliente comprar. É aí que eles ganham. Então, quanto mais venda trazer para o site, melhor para eles que vai obter a comissão. Então, como se conta esse tempo? Então, o período é de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Então, isso significa que sexta-feira, o último horário que eu respondi é 19 horas. Então, se não vai contar no sábado nem no domingo. Na segunda-feira, no primeiro horário eu responder, então ele vai pegar aquela 1 hora que faltou para as 8 e eu respondi 8 e 5, então vou ficar 1 hora e 5 minutos de tempo de resposta. Então não se preocupe com sábado e domingo. O importante é ficar dentro do período na semana. É até interessante essa parte. Segunda-feira, normalmente tem muita loja que aparece lá 1 dia e 2 horas período de resposta. O porquê? Porque na sexta respondeu lá às 18 horas. Então no sábado não vai contar e nem no domingo. Quando foi na segunda, foi responder lá para meio-dia. O que acontece? Ele vai contar aquele período restante da sexta-feira, mais o da segunda-feira. Então, na segunda-feira é o dia mais importante que tem que responder a pergunta no primeiro horário. Aí volto a salientar que é muito importante responder as perguntas dentro do período de 2 horas. Eu fico monitorando e eu vejo que algumas lojas não fazem isso, o que acarreta perda de venda. Então, vamos ficar muito atentos. Poxa vida, Lucier, mas é muito difícil manter dentro. Tem muitas coisas para serem feitas. O que eu recomendo a ser feito? Chegou o primeiro horário, vai lá e responde as perguntas. Faz os outros afazeres e passa a ter um padrão de 1 hora, dá uma atualizada na página de pergunta. Ou entre uma tarefa e outra, o exemplo, chego, respondo um pouquinho de pergunta, passo o protocolo dos correios, respondo mais um pouquinho de pergunta, imprimo a lista, respondo mais um pouquinho de pergunta, vou responder os e-mails, entendeu? Vai intercalando as tarefas a serem executadas, a resposta de pergunta, e vai
ficar dentro deste prazo. Vejam aqui, a gente está, como o vídeo está sendo gravado numa segunda-feira e a postagem desse produto ocorreu na sexta, então ele já contou 3 dias. Ele já está contando na sexta, como a nossa média é 1, 2, então ele já está contando tudo isso. Então essa parte é muito difícil de manter, mas nossa média está sendo 2 dias. Promova seus produtos, aqui a gente não utiliza. O exemplo, essa loja está quase tudo 100%. Então, é natural que vai haver um volume maior de perguntas. E aqui nas perguntas, para saber, poxa, eu estou dentro das 2 horas ou não estou? Hoje está apertado? Basta vir aqui. O que ele faz nas perguntas? Ele coloca o tempo. Aqui, ó, 1 hora, 58 minutos. Se eu dou um atualizar, ele automaticamente vai atualizar também. Então, um termômetro para saber se eu estou dentro. Opa, já passei 2 horas. Então, o porquê eu vim até essa tela? Se você não está conseguindo responder tudo, as perguntas, vem e responde as que já está passando da hora. Então, essa aqui é 2 horas. Você já vem e responde a pergunta. Tá vendo? 2 horas. Já vem e responde. Então, vem, responde. Aí eu vou caçar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma que tá dentro do... Está dentro das 2 horas. Você vê, esses aqui ainda tá dentro. Então, poxa, tá muito apertado no meu dia. Então eu vou lá e vou fazer outra coisa. Responder e-mail, passar o protocolo. Mas sempre ficar monitorando. Aí, um exemplo. Eu tenho que responder as que estão dentro de 2 horas? Não, vamos pegar as que estão em 1 hora, porque aquele não... ele vai contando minutos. Chegou 1 hora, aí vai contando 1, 2, 3. Não tem uma média. Então, ó, temos sim a pronta entrega. Estou respondendo o básico aqui, mas não esqueça de colocar lá, caro cliente, agradecendo pela sua confirmação. Por exemplo, isso aqui tem 18 minutos que foi feita. Ah, então eu não vou responder, vou responder depois. Se der tempo, responda. Porque ela está 18 minutos agora, mas daqui a pouco ela vai estar 1 hora, 2 horas. Essa forma que eu estou falando é caso não houver tempo. Mas se fizer o padrão que eu estou falando de 1 em 1 hora, vai ter 10, 20 perguntas, vai ser respondido dentro do período. E isso vai alavancar as vendas. Vai dar um retorno legal. Ah, tem um cliente que só está enchendo o saco aqui, ele já comprou, tal. O que vocês fazem? Pega o cliente, o nome de usuário dele, busque no sistema e mande um e-mail auxiliando na dúvida dele. E bloqueiem ele nas perguntas, que as perguntas é para venda, não para resolver problema. Então não faça das perguntas um bate-papo. Aqui já 7 perguntas. Se o cliente já comprou, pegue o nome de usuário dele, busque no sistema, pegue o e-mail, envie um e-mail para ele. Se for o caso, liguem para o cliente. Ajudem a responder, porque vocês vão dando respostas breves. Aqui não auxilia o cliente, não resolve e vai tumultuando o campo de pergunta de uma forma que soa negativo para a loja. Em algumas lojas tem o MDelivery. Como que funciona o MDelivery? O MDelivery você consegue cadastrar as perguntas pré-pronta e conforme a resposta, só clicar, arrastar e soltar ele vai copiar. Mas o mais utilizado é você ter suas respostas padronizadas num bloco de nota, conforme for ter na pergunta, vai jogando e vai respondendo. Responder de qualquer jeito? Não é isso que eu quis falar. Eu quero que dê boas respostas, mas que fique dentro das 2 horas. Já tem uma semana que nessa loja eu estou respondendo e eu percebi um aumento de, assim, significante de 20, 30% nas vendas. Ah, por que está vendendo mais? Justamente, esse é um dos quesitos
que auxilia a loja a vender mais. Então fique atento nas questões de perguntas. Vamos ficar dentro das 2 horas. Ah, tem que ficar entre 1h30, 2 horas? Não, quanto mais rápido você responder, mais prioridade na busca o Mercado Livre vai dar. O Mercado Livre ele vai trabalhar vai dar prioridade para aqueles vendedores que tiver um serviço mais rápidos. Então, na questão de envios, não estamos conseguindo dar uma prioridade, então vamos dar prioridade na pergunta, que isso vai auxiliar muito nos quesitos venda, certo? Então, essa foi a dica de hoje. Qualquer dúvida que tiver referente a estas questões de pergunta, por favor, me retorne por e-mail ou façam um comentário aqui embaixo no vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.